Senhor por ele. Respondeu um dos servos do rei de Israel: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor? Então o rei de Israel, Josafá e o rei de Edom desceram a ter com ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas de tua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse: não, porque o Senhor é quem chamou esses 3 reis para os entregar nas mãos de Moabe. Disse Eliseu: tão certo como vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não te daria atenção, nem te contemplaria. Ora, pois trazei-me um tangedor. Quando o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu, e este disse: assim diz o Senhor, fazei deste vale covas e covas. Repita comigo: assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Fazei deste vale covas e mais covas. Aleluia. Poder sentar. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Amados, estamos diante de um texto na Bíblia Sagrada que nos chama muita atenção. Aqui se destaca com a morte de Acabe, com a morte de Jezabel. Havia esse rei chamado Mensah. Esse rei era alguém que Acabe colocou sobre ele um tributo, ou seja, colocou sobre ele, aleluia, ele pagava imposto ao rei Acabe, no tempo que o rei Acabe ainda reinava. Ou seja, quando começamos a ver esse texto, aleluia, o imposto era um imposto muito alto, ou seja, era 100.000 cardeiros, 100.000 ovelhas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Podemos entender que quando morreu Acabe e morreu Jezabel, aí veio Jorão, seu filho, a reinar no seu lugar. Diz a palavra do Senhor que Jorão chegou um certo tempo, enviou alguém para ir ver o que estava acontecendo, porque os tributos não tinham chegado, aquilo que eles pagavam ao seu pai não chegou. Aí o rei, aleluia, manda uma mensagem. O rei de Moabe manda uma mensagem dizendo: olha, eu não vou pagar mais nada, eu não tenho dívida algum com o filho de Acabe. Eu tinha um acordo com Acabe, mas não tenho mais acordo com o seu filho. Aleluia. E ali ele se revoltou de uma tal maneira que ele começou a chamar aqueles reis que estavam em volta, chamou o rei de Edom e chamou o rei Josafá, aleluia, que era rei de Judá naquela época. Diz a palavra do Senhor que eles se juntaram e começaram a marchar pelo deserto, e chegando a uma certa parte do deserto, ali houve uma grande dificuldade, porque começaram a ver que não tinha água, ou seja, começaram a ver que os camelos, começaram a ver que os jumentos que estavam ali, eles estavam andando numa velocidade muito rápida, ou seja, aleluia, quando alguém foi lá e olhou, que abriu aqueles recipientes onde estava a água, começava a entender o porquê, aleluia, que eles estavam andando muito rápido, aquela tropa estava andando muito ágil naquele deserto, e começava a entender: acabou a água, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E a notícia foi se espalhando no exército, e eles começaram a desanimar. Um disse para o outro: olha, acabou a água. O outro: acabou a água. Até aquele que não estava com sede passou a sentir sede. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Entenda como é o ser humano. O ser humano, ele está com a sua provisão na sua casa, ou seja, ele tem tudo na sua casa, a geladeira está cheia, os mantimentos estão em dia, aleluia. Mas quando acaba alguma coisa, ele pode estar com a barriga cheia, mas ele começa a sentir, a sofrer antecipadamente. Ele começa a dizer: e agora? Eu vou morrer de fome. Ele começa um desespero total. Aleluia. Como vai ficar o leite das crianças? Como vai ficar o danoninho das crianças? Como vai ficar, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, a unha da Dona Maria, ou seja, o cabelinho, aleluia, como vai ficar a minha família? Começa um desespero total, amado, aleluia. E o texto nos diz aqui que eles começaram a se desesperar, aleluia. E o rei, aleluia, que não tinha, aleluia, confiança em Deus, aleluia, o rei de Israel, o nome, louvado seja o nome do Senhor, de Jorão, filho de Acabe, ele diz assim, aí ele tem aquela desculpa, de colocar a culpa no Senhor. Ou seja, todo errado,
idólatra, não servia a Deus, não buscava a Deus. A palavra do Senhor diz que ele não fez conforme o seu pai, porque a palavra do Senhor nos diz que nos tempos de Acabe e de Jezabel, a iniquidade, ou seja, a feitiçaria, tomava todo aquele país de uma tal maneira, aleluia, que o Senhor os matou. Ou seja, veio o aviso de Elias ia lá, avisava, Elias ia lá e falava, mas eles começaram a fazer coisas terríveis aos olhos do Senhor. Mas mesmo assim, veio Jorão, e Jorão continuou na iniquidade, continuou praticando, tirou alguns altares de Baal, tirou alguns altares que estavam dentro do templo, mas o seu coração ainda ficou voltado para a idolatria. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor diz que quando ele chega a determinado passo no deserto, Jorão diz assim: foi Deus que fez isso, nos trouxe até esse deserto para nos matar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Já viu aquele crente desesperado? Ou seja, aquele camarada que está desesperado, que está meio desviado do caminho do Senhor. Tudo que acontece com ele, diz assim: foi Deus que fez isso. Ele entra no vento, ele entra na situação que não deve entrar, ele entra em situações que não deve estar, ele entra em deserto onde não é chamado. Aleluia. E diz: foi Deus que me colocou nesse negócio. E aí? Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor diz que ali estava um homem temente a Deus, o rei Josafá, rei de Judá. Louvado seja Deus. Um homem que era crente, um homem que não saía guerra, não saía batalha, não tomava decisão antes de consultar o Senhor, antes de buscar uma orientação do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Uma das lições que nós aprendemos nesse texto: não tome decisão, não faça nada antes de consultar o Senhor, antes de dizer: Senhor, eu posso ir, Senhor, eu posso avançar, Senhor, eu posso entrar nesse negócio. Louvado seja o nome do Senhor. Porque depois que você está todo enrolado, todo emaranhado, a primeira coisa que você vai culpar é o Senhor. Ah, Senhor, Tu me colocou nesse vento, Tu me colocou nesse vale. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a palavra do Senhor diz que ali se levantou Josafá, e Josafá disse assim: não há alguém que podemos consultar, ou seja, um profeta do Senhor, aleluia, para nos dar uma direção. Não podemos correr nesse deserto, não podemos ficar nesse deserto. Louvado seja o nome do Senhor. Diz que um dos servos que estava ali lembrou de Eliseu. Aleluia. O texto é bem claro. Eliseu era aquele que deitava água nas mãos de Elias, ou seja, servia Elias, lavava as mãos de Elias, ou seja, cuidava do profeta. E ele diz assim: então onde que ele está? Vamos até Eliseu. Chegando onde estava Eliseu, Eliseu olha para aqueles três reis, aleluia, e olha para a cara de Jorão e diz assim: olha, se não for, aleluia, por que tu veio me procurar? Aleluia, se não for por Josafá, se não for por esse crente que está do teu lado, esse homem que não toma decisão sem consultar o Deus de Israel, aleluia, eu nem olharia para você, eu não te daria atenção. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas por causa de Josafá, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Isso também nos traz a atenção, irmãos, com quem você tem andado. Aleluia, tu tem andado com Josafá ou tu tem andado com Jorão? Aleluia, quem anda com Josafá, aleluia, anda com o Senhor. Quem anda com Jorão, anda na tribulação. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quem está com Josafá, aleluia, tem direcionamento do Senhor, evangelista Jorge. Quem está com Josafá, aleluia, pode avançar, porque o Senhor garante. Mas quem está com Jorão, aleluia, é tribulação total, é desespero, não sabe o que fazer, aleluia. E de repente ele chega e toma a palavra e diz assim: foi o Senhor, acusador. Novamente ele fala diante do monte de Deus, ele diz assim: foi o Senhor que nos trouxe esse deserto para nos matar. Aleluia, o Senhor que nos colocou nessa situação para matar. Josafá olha para ele, aleluia, e diz assim: traz um tangedor, ou seja, traz uma arpista, naquela época, para alguém que tocava alguém na arca, um músico. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E diz a palavra do Senhor que quando aquele arpista, aquele músico começou a tocar aquela arpa, começou a entoar aquele louvor, aquela adoração foi subindo, foi subindo, foi subindo, foi subindo, e chegando no trono do Senhor, o Senhor recebeu aquela adoração e disse que o Espírito de Deus veio sobre Eliseu. Louvado seja o nome do Senhor. E Eliseu
aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Isso nos chama a atenção, aleluia, meus amados, louvado seja Deus, a importância da música, a importância do louvor, a importância da adoração na igreja, na tua casa, por onde você passar, louvado seja o nome do Senhor. O mundo ele tem trazido um impacto muito grande dentro dos lares, dentro das famílias, nas casas, com músicas pornográficas, aleluia, com palavras terríveis, destruidoras, aleluia, contra as famílias, e muitas vezes ouvimos e ficamos calados, ouvimos e não repreendemos em nome de Jesus. Muitas vezes nós somos bombardeados com lixos, aleluia, que o mundo está produzindo, aleluia, para colocar diante dos nossos filhos, diante das nossas casas, diante de nossas famílias, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas o que eu quero te dizer nesta noite, aleluia, aquele que adora o Senhor, aquele que está na presença do Senhor, aquele que louva o Senhor, ele chama a atenção de Deus para a situação que ele está passando, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. É como se Deus estivesse resolvendo algo aqui, aleluia, Deus estivesse resolvendo algo na vida do Osias, aleluia. Aí o presbítero Renato começa a adorar, aleluia, começa a louvar o nome do Senhor. Aí Deus diz assim: eu vou atender a Osias e vou atender a Renato, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Entenda o porquê da adoração. E a palavra do Senhor diz que o Espírito do Senhor tomou a Eliseu, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O Espírito do Senhor se apossou de Eliseu, aleluia. Veio sobre Eliseu o Espírito do Senhor. Entendemos que eu falei aqui na sexta-feira, uma das sexta-feiras eu falei sobre três dispensações, aleluia, três dispensações: a dispensação do sobre, a dispensação do entre e a dispensação do reino. Ou seja, louvado seja Deus, no Antigo Testamento era a dispensação do sobre, ou seja, haviam três classes, ou seja, três classes distintas: reis, sacerdotes e profeta, o qual era designado para estar sendo usado pelo Senhor, aleluia. O Espírito do Senhor vinha sobre as três classes, ali usava eles naquilo que o Senhor queria fazer. Depois o Espírito do Senhor retornava a sua operação divina, ou seja, o Espírito do Senhor não ficava permanente naquela vida. Você pode entender quando você chega lá em Ezequiel, capítulo de número 37, onde ele declara: o Espírito do Senhor Jeová veio sobre mim, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. A segunda dispensação é a dispensação do entre, ou seja, os crentes que andavam com Jesus, aqueles que andavam com Jesus, ainda não estavam cheios do Espírito Santo. Entenda, aleluia, a palavra do Senhor, aleluia, é bem clara. Quando declara-se o Evangelho, Jesus diz assim: aonde estiver dois ou três, eu estarei presente, ou seja, eu estarei entre eles, eu estarei próximo a ele, no meio deles, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. A terceira dispensação é a dispensação do reino, ou seja, aleluia, quando chega em Atos capítulo 2, a promessa do Senhor é cumprida. Diz a palavra do Senhor que o Espírito Santo ele enche aquela igreja, enche aquele lugar onde eles estavam, louvado seja o nome do Senhor, e eles foram cheios do Espírito Santo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, louvado seja Deus. Agora o Espírito Santo não estava mais sobre, não estava mais entre, estava dentro, estava em vós. O mesmo Espírito que estava em Paulo, o mesmo Espírito, aleluia, que estava em Pedro, está em você, está na tua vida, está sobre a tua vida. É o mesmo Espírito, é o mesmo Espírito. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Entendemos, irmãos, que quando o Espírito do Senhor veio sobre ele, ele começou a profetizar. De repente ali alguém entendeu: agora o Senhor vai resolver o negócio, vai ser fácil, aleluia. Assim que muitas vezes pensamos, Deus sou um profeta, o profeta vem na nossa direção, aí você fala: agora as problemas acabaram, aleluia. Você pega até aquele jardim de Chapolin: acabou os problemas acabaram. Não acabou não, aleluia, não acabou ainda. Deus vai te dar estratégia ainda para você fazer algo, aleluia. O que Deus vai fazer na minha vida e na tua vida, sabe o que é, irmãos? Aleluia. Muitas vezes queremos ficar sentados, deitando, esperando que Deus resolva nossos problemas, aleluia. Mas a palavra que veio na boca de Eliseu, aleluia, louvado seja o nome do Senhor,
seja o nome do Senhor. Aí Deus começa a olhar, tá bom, você vai me servir, né? Aí Ele começa, né, permitir algumas coisas na tua vida. Aí você começa, Senhor, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas você lembra quando muitas vezes nós enchemos o peito e usamos a palavra de Paulo? Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. É muito bom falar isso, né? Aleluia, louvado seja Deus. É muito bom encher o peito e falar, Senhor, eu posso todas as coisas porque tu me fortalece. Aí nesse momento você vê que Deus começa a provar aqueles homens que estavam ali. Aleluia. Ele diz assim: cavai covas nesse deserto, fazeis covas, ou seja, fazeis, né? Aleluia, façam uma abertura no chão, comecem a cavar. E alguns daqueles homens começaram a entender, ou seja, aleluia, vamos fazer uma conjectura que não está dentro do texto. Aleluia. Um daqueles homens que estavam ali, aquele exército, sempre tem aquele que chega para o outro e fala assim: será que esse negócio é verdadeiro aí? Será que realmente, olha só essa terra como está aqui. O deserto, isso aqui não tem condições de colocar água nesse lugar, não tem condições de eu vou cavar. A outro não, ele é profeta, ele é Eliseu, eu conheço a forma dele, eu conheço Eliseu. Eliseu era um discípulo de Elias, ele é um sucessor de Elias. Tu não sabe o que aconteceu. A palavra do Senhor diz que Eliseu, ele recebeu dupla porção, aí desanimou o outro, mas sempre tem aquele que fica para trás, aquele que não cava, ou seja, aleluia, um já se mobilizou, pegou as suas ferramentas, começaram a cavar, começaram a abrir covas, começaram a fazer covas grandes, aleluia, aleluia, ou seja, a minha fé e a tua fé, irmãos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor, ela nos dá, aleluia, ela nos movimenta a nossa fé, ou seja, a minha fé, ela tem que ser ativada, a tua fé tem que ser ativada, ou seja, aqueles que receberam de coração, começaram a cavar, aleluia, covas largas, covas grandes, porque sabia que a bênção sobre a vida deles ia ser grande. Mas aqueles que não cavaram, ou seja, aqueles que fizeram só um buraquinho na terra, aí só fizeram só um espaçozinho, aleluia, não pode reclamar, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus falou: faça covas, eu vou encher, louvado seja o nome do Senhor. Eu creio que naquele momento alguns homens se reuniram ali, né, e disseram assim: Jorge, Renato, vamos se reunir, você cava um pouco, mas vamos cavar, vamos fazer uma cova bem, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ali uma cova bem larga aqui, nesse calor do deserto, depois que nós demos a água aos nossos animais, depois que eles patarem, depois que enchermos, aleluia, nós vamos dar um mergulho, nós vamos tomar um banho, nós vamos nos refrescar. Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Alguns a fé é maior que a do outro, alguns conquistam mais rápido, porque acredita, aleluia, e faz aquilo que o Senhor manda, aleluia. E a palavra do Senhor diz, no versículo de número 17, Eliseu continua profetizando: porque assim diz o Senhor, não sentireis vento, não vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água, que beberei vós e os vossos gados e os vossos animais. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Primeira coisa que você, na chuva, você olha para o tempo, aquela ventania, começa a mudar o tempo. Aleluia. Você começa a ver aquelas nuvens aparecer, você fala: vai chover, havia um temporal aí, vamos se preparar para chover. Mas o Senhor fez o contrário. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. O Senhor, Ele contrariou todo o elemento da natureza. Não veio vento, não veio chuva, aleluia, a água começou a brotar debaixo da terra. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, aquelas covas começaram a se encher de água, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu posso contemplar, irmãos, eu começo a entrar na Bíblia, eu começo a viajar, aleluia, o olhar da alegria daqueles homens olhando para aquelas covas, e aquilo se enchendo de água, aleluia, aquilo saindo, eles falaram: não é possível, água no deserto, saindo brotando no deserto, uma terra seca, uma terra árida, aleluia. O que Deus quer falar comigo e contigo nessa noite, aleluia, é tempo de cavarmos, é tempo de buscarmos. Louvado seja o nome do Senhor. Da onde vem não importa, é Ele que vai mandar, é Ele que vai trazer, aleluia. Mas precisa que eu e você coloque a mão na ferramenta, aleluia, e comece a cavar, comece a trabalhar, comece a buscar. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Eu vejo lá em casa uma dificuldade muito grande, às vezes eu vejo lá
passou mais aquilo. Aleluia. É uma dificuldade muito grande, irmãos. Se você for olhar para a dificuldade, for olhar para aquilo, ainda é muito fácil dizer, Senhor, eu quero uma faculdade, eu quero entrar na faculdade. Aleluia, mas tu tem que entrar e tu tem que cavar. Louvado seja o nome do Senhor. Tem que cavar, tem que buscar. Louvado seja Deus. Aleluia. Eu louvo a Deus que de vez em quando ela recorda aos universitários, falaram Renato para a orientação. Louvado seja Deus. Até isso Deus tem que prover alguma coisa para nossas vidas, né? Aleluia. Se for tem alguma dúvida, ele procura, né? O Renato falar uma explicação sobre a matéria. Louvado seja Deus. Aleluia. Mas você tem que cavar. Nós temos que cavar. Nós estamos muito acomodados. Senhor, manda as almas. Senhor, envia. Senhor, faz isso. Senhor, faz aquilo. Aleluia. Aí eu não saio, você não sai. Ficamos dentro da igreja esperando que o Senhor mande. Temos que ir lá fora buscar. Temos que cavar. Aleluia. Senhor, eu quero um milagre na minha vida, na minha casa. Você tem jejuado. Você tem buscado o Senhor. Você tem vindo na oração. Você tem lido a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é Jesus. Não adianta, meu irmão. Isso aqui é um manual aqui, isso aqui. Você pega isso aqui, irmãos. Aleluia, essa palavra aqui. Aleluia, pega ela, coloca no teu coração. Aleluia, diz assim, eu vou realizar, eu vou fazer, Senhor. Porque a tua palavra, aleluia, mandou assim que eu faça. Ou seja, quando você abre a Bíblia, ou seja, Deus ele começa a falar contigo. Quando você deixa ela fechada lá no canto, esquecida lá, Deus ele não vai falar contigo. Aleluia. Você pode receber no domingo, você pode ir na quarta-feira, aleluia, mas Deus quer um esforço maior de você, abrir a palavra dentro da tua casa, aleluia. A igreja não vai para dentro da tua casa, o pregador e o cantor não vai para dentro da tua casa, aleluia. Naquele momento de deserto lá, é a hora de você abrir a palavra, aleluia. É a hora de você começar a cavar as covas, aí você vai ver as águas do Senhor fluindo sobre a tua casa. Você vai ver, aleluia, os sinais de Deus acontecendo dentro do teu lar. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, aleluia. Glória a Deus. Mas tem que cavar. Tem que ter esforço. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Sem esforço você não vai chegar a lugar nenhum. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor diz que Eliseu continuou profetizando assim: isso ainda é pouco aos olhos do Senhor. Ou seja, eles ficaram tão perplexos com aquela situação, eles ficaram tão alarmados, né? Achando que aquilo ali era só isso que vai acontecer. Isso não chegou de discípulo. Os discípulos andavam com Jesus, estavam com Jesus naquelas conferências, Jesus naquelas pregações, subia no monte, descia o monte, pregando, curando enfermos, ressuscitando mortos, né? Aleluia, fazendo milagres tremendos, sobrenaturais. Louvado seja o nome do Senhor. Mas teve um momento, aleluia, que os discípulos ainda não conheciam Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda não conheciam. Ou seja, você só vai conhecer Jesus, louvado seja Deus, quando você entrar no deserto. Aí você vai conhecer Jesus. Você só vai conhecer Jesus em meio à tempestade. A palavra do Senhor diz que o barco batia de um lado para o outro, sacudia de um lado para o outro. Louvado seja o nome do Senhor. E os discípulos viram Jesus. Jesus estava lá na proa daquele barco ali, né? E ele disse assim: mas o mestre está dormindo. Aí alguém vai lá e chama: mestre, acorda. Aí Jesus levanta. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, eu fico imaginando Jesus em meio àquela tempestade. Jesus levanta com maior calma no meio da tempestade, olha para um, olha para o outro, desesperados, chapelando. Eles já estavam desesperando alguém daquele momento. O menino já querendo pular, né? Aleluia, sabia nadar, pular, tentar se enganar daquela situação, tentando se salvar. Aí Jesus olha para ele e diz: homem de pouca fé, louvado seja o nome do Senhor. Aí Jesus olha para o mar, aí dá uma ordem ao mar: louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Vento, aleluia, te aquieta. Louvado seja o nome do Senhor. E ele manda o mar se aquietar também. Aí eles olham um para o outro e diz assim: mas quem é isso? Aleluia. Que até o vento e o mar lhe obedecem. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus. Aleluia. Se fosse nos dias de hoje, alguém inspirado pelo Espírito Santo vai dizer: Ele é Jesus. Ele é Jesus.
igual não há. Domina o vento e o bravo mar. Aleluia, essa tempestade, esse vento, esse deserto, aleluia, já está no controle de Deus. Aleluia, para que o desespero? Para que se desesperar? Aleluia, e os discípulos passaram a saber, aleluia, que eles tinham poder sobre a natureza, aleluia, sobre todas as coisas, porque os discípulos, o Senhor sempre ensinava: olha, o meu Pai me enviou, todo o poder foi me dado nos céus e na terra, mas eles ainda não tinham visto aquela manifestação. Eles não conheciam ainda. Louvado seja o nome do Senhor. Eles não entendiam ainda. Eles precisavam entrar uma dimensão. Ou seja, o Espírito Santo de Deus está me convidando e te convidando para entrar numa dimensão sobrenatural. Ou seja, acima do natural. Você sai do natural e entra no sobrenatural. Ou seja, o Espírito Santo de Deus está te convidando, está nos convidando nessa noite, aleluia, a tirar, aleluia, os pés dessa terra, você espiritualmente falando, aleluia, e entrar numa dimensão celestial. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O teu problema, a tua situação, aleluia, não é maior do que o meu Deus. Aleluia, o que você está passando, aleluia, diante do meu Deus, diante do teu Deus, aleluia, é muito pequena. Aleluia, Fabrício nessa noite ministrando louvor, aleluia, com o ministério do louvor, ele fez ali, aleluia, algo tremendo, né, sobre a abertura do mar. Aleluia, e existe, infelizmente, aleluia, eu tenho que falar isso. Existe gente na igreja, 20, 30 anos, já não acredita mais que o meu Deus e o teu Deus ele abre o mar. Já desacreditou. Ele já vem para a igreja, já cansado, senta no banco, tem que chegar em casa para ver o jogo fantástico, né? Tem que chegar em casa para, né? Se for flamenguista, não quer nem ir para casa, né? Não quer nem ir para casa, né? Brincadeira, mas o que acontece aqui, ficam preocupados na hora de ir embora. Acabou, não tenho que ir para casa, tenho que chegar em casa, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo. Aleluia, já não acredita mais, já não quer mais que Jesus ele abre o mar. Aleluia, que ele domina o vento. Louvado seja o nome do Senhor. Se tu está aqui pé hoje, se tu está aqui nessa noite, levanta a sua ideia, é porque o meu Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, ele tem te sustentado, ele tem segurado nas tuas mãos, ele não tem deixado que esse vento, essa tempestade, aleluia, destrua a tua vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, e aqueles homens ficaram alarmados com tudo aquilo que estava acontecendo, água fluindo no deserto. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Eliseu continua profetizando. Aleluia, Eliseu continua profetizando. Isso ainda é pouco. Louvado seja o nome do Senhor. De repente você tinha aquela comunhão com Deus, e aquela comunhão foi partida, foi quebrada por alguma coisa, algo que você se envolveu, algo que alguém te envolveu. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero te convidar nessa noite aqui, eu quero orar por você. Aleluia. Eu quero ministrar as bênçãos do Senhor sobre a tua vida. Aleluia, um momento de decisão. Aqueles homens ficaram olhando, aleluia, ouvindo, aleluia, a voz de Deus através de Eliseu. Deus ele falou nessa noite através do seu profeta. Aleluia. E aqueles homens se mobilizaram, começaram a cavar, começaram a fazer algo. Louvado seja o nome do Senhor. É noite de você cavar. E a primeira coisa que você deve fazer é se aproximar do altar do Senhor. É buscar o Senhor. Aleluia. Tirar força da onde não tem. Aleluia. Dar o primeiro passo para que Deus ele faça algo tremendo na tua casa, na tua vida. O Espírito Santo de Deus está te convidando nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Vem aqui na frente, eu quero orar por você. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa tudo de lado, a vergonha. Mas eu vou na frente, mas eu vou chegar na frente. Não, deixa tudo de lado. Aleluia. Creia e acredita que Deus vai mudar essa situação. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor ele quer fazer algo tremendo na tua vida. Aleluia. A palavra do Senhor diz que os homens ficaram perplexos. E o Senhor, né, e Eliseu falou assim: olha, mas isso ainda não é nada diante dos olhos do Senhor. Isso aí é pequeno. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu não sei qual é o teu problema, não sei qual é a tua situação, mas essa noite Deus te dá a oportunidade
de vir aqui na frente, eu quero orar por você. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja vai estar orando por você. Nós vamos estar orando por você. Aleluia. Nós vamos estar ajudando você em oração. Aleluia. Existe uma decisão a ser tomada nessa noite. Ou você continua nessa sua vida de derrota, nessa sua vida de fracasso, nessa sua vida de deserto, ou você nessa noite vem e mergulha nessa água do Espírito. O Espírito Santo vai te abraçar nessa noite e vai cuidar de você. Louvado seja Deus. Tem alguém aqui nessa noite que precisa de uma oração, que precisa se chegar, aleluia, próximo ao Senhor, precisa de uma vitória na sua vida. O Espírito Santo está te convidando nessa noite. Aleluia. A palavra não foi jogada no vento, não foi em vão. Aleluia. Eu sei que a palavra foi o teu coração. É a noite de mudança. Aleluia. De repente você está olhando assim, mas eu faço ainda isso, eu faço ainda aquilo, eu ainda faço aquilo. Não, não importa. Aleluia. O Senhor diz assim: vem como estás. Louvado seja o nome do Senhor. Da forma que você estiver, o Senhor, Ele vai te abraçar. Aleluia. Tem alguém nessa noite que precisa de alguma mudança, que alguma situação na tua vida você não consegue mudar, e Deus está te convidando aqui nessa noite? Louvado seja Deus. Ah, mas eu estou na igreja. Ah, mas eu decido o Senhor. Aleluia. Mas a palavra do Senhor falou com toda a igreja. Às vezes ficamos esperando que alguém lá de trás venha, né? Aleluia. Mas é o momento de você tomar uma atitude nessa noite. O Espírito Santo de Deus está te convidando. Aleluia. Louvado seja Deus. Alguém está orando. Aleluia. Está orando. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Espírito Santo de Deus, aqui está a tua igreja, Senhor. A tua palavra foi pregada. Senhor Deus, ó Pai, a responsabilidade agora, Senhor Deus, ó Pai, que estava sobre os meus ombros. Senhor, Pai, amado Deus, ó Pai, a mensagem foi entregue. Senhor Deus, ó Pai, que tu possa conceder oportunidade, Senhor, a corações que estão aflitos, coração que precisa tomar decisão, coração que está parado, coração que já não tem ânimo, Senhor. Nessa noite tu possa, Senhor, tocar esse coração, possa mudar essa história. Senhor, ó Pai amado, aquele que se encontra, Senhor, ó Pai amado, desanimado, já não acredita mais, ó Pai, já não tem mais fé, já, Senhor, ó Pai, não cresça nos milagres, Senhor. Meu Deus, eu quero, Senhor, pegar essa vida nas tuas mãos. Senhor, ó Pai amado, Senhor, seja, Senhor, ó Pai, com a tua área, enfermidade, seja conjugal, seja, Senhor, ó Pai amado, moral, seja, Senhor, ó Pai amado, Deus, ó Pai, Senhor, qualquer área, Senhor, alcança nessa noite. Muda, Senhor, ó Pai amado, essa história, Senhor. Muda, Senhor, ó Pai amado, esta vida. Transforma essa situação. Senhor, ó Pai amado, acalma essa tempestade. Senhor, se há sequidão, se há deserto, Senhor, ó Pai, que as tuas águas possam fluir, Senhor. Meu Deus, ó Pai, sobre vidas, sobre a tua casa, sobre a tua igreja, Senhor. Pai querido, nos dá força. Senhor, já temos as ferramentas. Senhor, precisamos cavar poços, precisamos buscar, precisamos, Senhor, entender, Senhor, o teu querer e a tua vontade sobre a nossa vida. Pai querido, obrigado, Senhor. Meu Pai amado, eu te dou, Senhor, Pai amado, louvor. Eu te agradeço, Senhor. Meu Deus, meu Pai amado, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero agradecer aos visitantes nessa noite, aqueles que vieram nessa noite nos visitar, que possam voltar. Na quarta-feira nós temos uma campanha. Não chores, porque ainda não é o fim. Louvado seja o nome do Senhor. E tem sido uma bênção, tem um propósito aí que